Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Céu azul, rio anil, dorme a serpente. Céu azul. Nesta edição, Lado B do Nordeste. 3 gays nordestinos contam. Quais as diferenças entre ser gay no Nordeste e ser gay no Sudeste? Em São Paulo, por exemplo, se você for afeminado ou tem mais trejeitos, você não vai sofrer tantos problemas. Já lá na Paraíba, por exemplo, de onde eu vim, você vai ser mais respeitado ou você vai ser aceito entre os grupos se você for mais heteronormativo. Mas assim, isso eu tô falando de capital. Na capital, nas áreas mais abastadas, é possível andar de mãos dadas com seu namorado. Na periferia da capital já não é, e se a gente for para cidades do interior do Nordeste, aí é um caos. O que elas consideram gay é aquilo que é o gay afeminado, o espalhafatoso. Então, às vezes, se você tem um amigo, depois que eu fui pra Salvador, que eu levava um amigo, por exemplo, pra casa, que era um gay, e era até difícil pra eles aceitarem que aquele cara poderia ser gay, porque ele não demonstrava, não tinha nenhum trejeito que identificasse isso. Como acontece a paquera nos aplicativos no Nordeste? Porque aqui na Paraíba, aplicativo é muito mal visto. Pessoa que tem um aplicativo tá desesperada, é muito vulgar, é não sei o quê. Quando eu fui pra aí, em 3 quilômetros tinha 10 pessoas e ninguém usava foto de rosto. E eu tava com foto de rosto. E todo mundo vinha falar comigo, você é aquele menino, não sei o quê. O aplicativo aqui é muito pra quem é incubado. Pra quem não tem, pra quem não sai pra paquerar, e aí é o único jeito que tem de conhecer alguém é através do aplicativo. Como a cultura do carnaval está mudando a aceitação de LGBTs por lá? Salvador e Recife facilita muito por causa do carnaval. Acho que a cultura do carnaval e das festas que acontecem o ano todo ajuda muito, porque cria aquela sensação de que todo mundo é livre e tal. E a cidade está crescendo muito ultimamente nessa cena, justamente porque os artistas também abraçam a causa. Tem a Daniela, a Ivete e a Cláudia Leite. Metade 90% do fã-clube delas é do público gay, então... É mais comum no Nordeste gays fazerem sexo com homens casados com mulheres e enrustidos? Eu lembro, por exemplo, eu morava numa cidade, como eu já falei, pequena, e eu lembro de muitas histórias, por exemplo, de meninos que eram pagos em barzinhos ou festinhas fechadas e caras que eram héteros casados que pagavam pra ele pra fazer alguma coisinha, ter relações e tal. E rola muita história de que se for ativo não é gay, né? Sim, pra eles tem isso. Se o cara comer sim, não é gay. Sim, eu só comi e tal. Sim, deixa pode chupar, até beijar e tal, mas assim. ele só me chupou e eu só comi, então... Não... E como é ser lésbica no Nordeste? Você ver 2 amigas num bar, 2 amigas entrando no banheiro, 2 amigas morando juntos, não chama tanta atenção das pessoas. Quando são 2 amigos, que às vezes são só amigos mesmo, você eles moram juntos, já tem chama mais atenção. Ser gay hoje em dia tá meio que na moda, né? Você tem um amigo gay, não sei o quê, mas isso não acontece muito pras lésbicas. Eu vejo que as minhas amigas, elas sofrem um pouco, assim. Eu acho que a sociedade percebe menos a lésbica, mas a partir do momento que percebe, ela não aceita tão bem quanto ela aceita o gay, assim. Nós somos James Timino e Márcio Caparica, e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Coisa que é importante falar, a gente é muito mais divertido do que as bichas paulistanas. As festas aqui fica todo mundo descendo, quicando até o chão. Em São Paulo é o quê? Fazendo carão, vendo a roupa que tá usando, vendo não sei o quê. Isso aí, gay nordestino tem uma vantagem enorme, porque todo mundo vai pra festa pra ralar. E de repente, na terra, salta o fantasma formoso, como donzela de... Olá, internauta! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. E nesta semana vamos conversar com gays do Nordeste, LGBTs do Nordeste, para falar como é ser LGBT no Nordeste. Nossa, que repetitivo que eu fui agora. Né? Nordeste. Fala pra cansar. Nordeste, isso aí. A gente vai tentar não fazer uma coisa muito National Geographic, mas nós, paulistanos, somos meio tontos com isso. Essa coisa do Nordeste, exótico. Nós sulistas.
Vai começar diferenciando onde é o Nordeste. Né? Começar a definir, né? Exato. Estamos aqui mas o que os paulistanos fazem com o Nordeste, eles fazem com o Sul também. Tipo, vocês do Sul. Tipo, tem 3 estados lá. Pois é. A gente tá aqui no estúdio com 2 nordestinos radicados em São Paulo e temos um convidado diretamente do Nordeste também para entrar nessa discussão. Aqui com a gente tem o Gael Rodrigues, ele é escritor e paraibano. Fala oi, Gael. Olá, pessoal. Tudo bem? Ao lado dele está o Daniel Sena, ele é diretor de cinema e baiano. Fala oi, Daniel. Oi, gente, tudo bom? Quem não sabe, aliás, esqueci de falar, né? Mas enfim, eu vou voltar. O Gael já escreveu um livro muito bacana, chama Amantes Anônimos. Apaixonados Anônimos, sim. Muito legal, já li e recomendo. E o Daniel, ele é diretor da websérie Divando e da websérie Positivos e várias outras séries que eu esqueci, certo? Certo. Fala algumas outras mais que você quer. Então, frisar. Tem Anjo do Mar, que a gente gravou em Florianópolis. Tem Nome do Filho, que a gente gravou em Porto Alegre. E agora a última que a gente tá fazendo em São Paulo, que chama Química Festa do Amor. Uau! Tem outras lá. Tem todo um filão LGBT que você descobriu, então, na internet. Tem, cada série tem um tema diferente. Então... Muito bem. Direto lá da Paraíba, a gente tem o João Pedro Lacerda, que é estudante de medicina. Fala oi, João. Olá, boa noite. Como é que tá aí o tempo e a vida na Paraíba, em João Pessoa? Aqui tá quente e a vida tá igual, né? Não tô novidade não. Muito Adoro. Né? Nosso programa cada vez mais cruzando as distâncias, né? James lá de Los Angeles, João... Oi! Né? Olá. Muito bem. Antes de a gente começar a nossa discussão para valer, a gente vai lembrar o internauta que a gente tem um blog, www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Temos várias notícias interessantes que a gente escreveu essa semana. James, qual que mais você curtiu essa semana? Bom, eu acho que tem que destacar o nosso post do Laerte, da Laerte, que foi a participante do nosso programa, que gravou o programa da semana passada. E eu gostei muito do post sobre o Sam Smith no Oscar, que assim, fica o tempo todo falando, fazendo questão de que eu fui o primeiro gay a isso, eu fui o primeiro gay a fazer aquilo, gay assumido, blá 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 blá. Ele, na verdade, ele se confundiu com uma notícia uma declaração do Ian McKellen, que é o Gandalf, o Magneto da série X-Men, e que disse que nenhum ator assumido tinha ganho o Oscar até hoje. O que é verdade, nenhum ator assumido, mas vários outros gays assumidos ganharam o Oscar. Inclusive um deles, o roteirista de Milk, que foi lá no Twitter e deu um shade na bicha e falou assim, você não me conhece? Então pode parar de ficar mandando SMS pro meu namorado. O roteirista de Milk é o Justin Black, que é o namorado daquele nadador Tom gatinho Daley, que se assumiu também, que eu esqueci o nome. Gatinho, Tom Daley. Né? Os dois são bem gatinhos, mas o nadador é mais bonito. O pessoal fica reclamando. Nem ele é baixinho, nem é tão bonito assim. Mas e daí, baixinho não pode ser bonito? Não, eu prefiro o outro. O roteirista é muito mais bonito. Não, o roteirista tem cara de bicha de Los Angeles, com sobrancelha tirada e bastante maquiagem na cara. Eu faria. Quem não faria? Então, mas acho que é legal o pessoal ficar dizendo, mas por que você fez esse post tão agressivo contra o Sam Smith? Se ele fosse preto, vocês não teriam problema. O pessoal problematiza, certo? 1000 coisas. Mentira, porque a gente é bem democrático, a gente critica todo mundo que precisa ser criticado. A Jada Pinkett Smith, quando foi lá dizer que tinha que criar um prêmio só para os negros, eu critiquei, porque eu acho que ela está errada. Né? Você não tem que combater segregação criando mais segregação. E o nosso problema não é nem que ele ganhou o Oscar, apesar de eu particularmente achar aquela música chata pra caralho. Eu acho ele chato pra caralho. Exato. O problema o Sam Smith, ele é alguém que quando convinha pra ele tentou se afastar da imagem LGBT o máximo possível, querendo dizer que a música dele era pra todos. E de repente ele resolveu sentar na janelinha da representatividade LGBT e nem se dedicou para
30 minutos para escrever um discurso antes que fizesse sentido e que não tivesse erros históricos. O mínimo que você, quando vai defender alguma coisa, você conhece a história da coisa. Exatamente. E nem era tão difícil, era só lembrar, tem outra notícia que a gente deu sobre isso, que a Anony, que é uma cantora trans, estava concorrendo na mesma categoria que ele, não foi convidada a se apresentar no Oscar. Então, se ele queria defender alguma coisa LGBT, era muito fácil, é só falar o nome dela no pódio. Não Exatamente. Falar, eu sou o primeiro LGBT, mesmo que eu não seja, quer dizer, não sei. Ridícula. E assim, a Anony, pra quem não lembra, era conhecida como Anthony, da banda Anthony The Johnsons, que eu vi uma performance no Teen Festival aí no Brasil, uma coisa simplesmente maravilhosa, de chorar. É uma das vozes mais lindas do mundo. E o Sam Smith não passa de uma Adele gay. Pronto, ele podia ter lançado a hashtag Oscar So Straight, sei lá, alguma coisa assim. Contra o So White. Ele podia ir lá e pedir perdão por ganhar o Oscar da Anony. Exato. Enfim, outra notinha que eu acho legal a gente destacar são 5 maneiras simples de apoiar o seu parceiro soropositivo. Muita gente ainda teme começar a namorar com algum cara porque... Ou uma menina também, né? Não vamos limitar. Porque ela é soropositiva ou ele é soropositivo. O que é uma grande besteira. Se você entrou num relacionamento agora com alguém que é soropositivo, ou mesmo até já estava namorando e o seu namorado ou namorada, né, descobriu-se soropositivo, seja lá por qual razão, não é razão para não se envolver mais com a pessoa. É só você seguir essas diquinhas simples, como se informar, como, né, se oferecer para ir pro médico com ela e tal, e tudo entra nos eixos e você vai descobrir que o HIV não é um bicho de 7 cabeças. Passa a ser apenas mais um detalhe entre tantas dificuldades que os namoros têm, né? Aliás, né? Os namoros têm muito mais dificuldades piores do que HIV. Gente, existir namoro já tá difícil atualmente. Conseguir um namoro já tá bem difícil. Exato. Por fim, última notícia que eu queria destacar aqui é uma HQ de uma quadrinista norte-americana, a Justin Hubble, que é genderqueer e ela tá fazendo várias tirinhas muito legais sobre a questão LGBT. Essa que eu traduzi está na hora de acabar com o binarismo de gênero. Ela explica o que é binarismo de gênero, por que isso é errado e por que isso causa tanto sofrimento nas pessoas. Confiram lá, é muito bacana. E uma notícia de última hora, que saiu agora há pouco, a Sarah Paulson e a... Como é o nome da atriz do 2.5 Men? A mãe do Charlie, assumiram o namoro. A gente já tinha dado essa nota... né, de que elas viviam juntas e agora elas assumiram. 32 anos de diferença, coisa mais fofa. Muito bem. Então vocês vejam o nosso blog www.ladobi.com. E então vamos começar a nossa discussão sobre Nordeste. Pode, comece, James. Tá. A primeira pergunta, a gente sabe, até que na pauta você escreveu, 133 gays, lésbicas e trans foram mortos em 2013 no Nordeste do país. E aí a gente quer saber o seguinte, eu estive apenas no Recife, foi a única capital do Nordeste que eu visitei, que é conhecida por ser uma cidade muito violenta, mas não tive nenhum problema lá, estava no meio do carnaval e etc. Mas já teve gente que teve problemas, um casal teve problemas no carnaval de Olinda, foram ameaçados e tal. Qual a principal diferença de ser gay no Nordeste e ser gay no Sudeste, no Sul do país? Bem, talvez eu acho que... até estava conversando hoje com meus amigos sobre alguns pontos específicos. O que a gente chegou à conclusão é que talvez seja mais fácil aqui em São Paulo, por exemplo, se você for afeminado ou tem mais trejeitos, você não vai sofrer tantos problemas. Já lá na Paraíba, por exemplo, de onde eu vim, você vai ser mais respeitado ou você vai ser aceito entre os grupos se você for mais heteronormativo. Então, isso é interessante. Por exemplo, quando eu morava na Paraíba, eu tentava mais esconder algum trejeito, alguma coisa aqui. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu me vi várias pessoas me corrigindo alguns preconceitos que eu tinha e tal. O meu primeiro namorado daqui, ele é bem politizado nessas coisas LGBT. E eu percebi o quanto eu repetia essas coisas que são erradas. Então, acho que eu vejo muito lá... Por exemplo...
por exemplo, você tem que se dar um respeito, você tem que... pode ser gay, mas não pode desmunhecar. Então, esse tipo de coisa, eu acho que pra gente ser respeitado lá, a gente acaba fazendo e repetindo. Então, quando a gente chega em São Paulo, que é um lugar mais livre, a gente vai percebendo o quanto a gente só repetia as coisas dos pais ou dos tios, que era preconceito. Então, acho que é isso, é abrir mais a mente mesmo. Você desmunhecou mais depois disso? Oi? Você desmunhecou mais depois disso? Eu fiquei, assim, como a gente desde criança vai criando um padrão, hoje em dia até as pessoas falam assim, você é mais masculino e tal, mas eu acho que isso não é um elogio, isso na verdade são anos de tentando esconder algo. Então hoje é difícil eu ir lá e desmunhecar porque eu passei a vida toda escondendo algo, desde criança. Eu me lembro, por exemplo, quando criança, alguém corrigindo ou minha mãe falando alguma coisa. Então você acaba criando uma personalidade nova. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, talvez fosse diferente, com essa maior liberdade, ou se eu tivesse nascido aqui com outra família mais livre. Mas não é questão assim de hoje poder desmunhecar, porque eu não fui criado assim. Mas eu tenho mais liberdade, sim, pra ser gay ou não ter vergonha, ou se eu quiser usar algum item. Não sei, agora no carnaval, por exemplo, os meus amigos estavam botando vestido, alguma coisa assim, era pura brincadeira, mas eu tinha mais vergonha. E eles são de São Paulo, e eles estavam mais livres quanto a isso. Fala, Daniel. Eu acho que tem uma questão cultural também. O Nordeste é meio que o machismo já é uma coisa embutida desde sempre. Então, as famílias, a figura do homem no Nordeste é uma figura muito forte ainda. É o homem que é o centro das atenções da família. Então, acho que a figura do gay efeminado, por exemplo, já é um pouco mais forte lá, já é uma coisa muito fora do comum. Entanto que entre os próprios gays é mais aceito se, entre aspas, você for uma pessoa que seja capaz de passar por um pai de família. Entre todas as culturas dos estados, o ponto em comum é o machismo. Acho que essa figura pra gente, quando chega no São Paulo, não tem tanto valor assim. Aqui é meio que todas as tribos se encontram e tem o mesmo peso. Lá eu acho que a heteronormatividade é mais forte. João, você que tá aí, você já veio pra São Paulo? Já fui pra São Paulo. E rola um choque quando você volta pro Nordeste? Então, aqui no Nordeste, como os meninos falaram, a gente ainda vive numa sociedade que ela é muito patriarcal. Ela é muito focada naquilo do homem ser o centro e do homem ser aquela pessoa masculina. Mas assim, apesar disso, nas capitais, aqui em João Pessoa e em Recife, a gente tá evoluindo em relação a isso, né? Tipo, por exemplo, o Gael ficou com vergonha de usar o vestido no carnaval, sendo que eu fui fantasiado de unicórnio. E foi maravilhoso. Venceu, você venceu. Em São Paulo ou aí no... Não, aqui, foi em Recife. O carnaval é mais tolerante com isso, né? Dos caras. Sim, o carnaval é mais tolerante. Mas a gente tem evoluído no sentido que, por exemplo, em João Pessoa e em Recife, é comum você ver, assim, relativamente comum você ver casais homoafetivos na rua. Por exemplo, eu fui assistir Garota Dinamarquesa no cinema, ok, que é um filme, né, mais puxado pro gênero, mas eu tava com um menino, tinha um casal de lésbicas na minha frente, tinha um senhor e uma senhora do meu lado, e saiu do cinema todo mundo de mãos dadas, assim, muito tranquilo. Aqui na Paulista, por exemplo, é muito fácil você andar de mão dada com o namorado. Na rua de João Pessoa, dá pra você conseguir fazer isso? Dá, mas assim, a gente depende muito de onde você tá. Nas periferias, aqui ainda é outra realidade. Lá eu não andaria de mãos dadas com meu namorado. Mas, assim, dependendo de onde você tá, as pessoas aceitam e é muito mais tranquilo. Mas, voltando ao choque, quando eu vou pra São Paulo, eu acho que São Paulo é uma cidade que ela celebra a individualidade. Independente de você ser gay, de você não ser, São Paulo é uma cidade que acolhe isso, que acolhe coisas diferentes, que você pode se expressar melhor. Então, sim, é bastante diferente quando eu vou pra São Paulo. Mas, enfim, eu acredito que a gente tá a passos lentos evoluindo. Mas, assim, isso eu tô falando de capital. Na capital, nas áreas mais abastadas, é possível andar de mãos dadas com seu namorado. Na periferia da capital já não é, e se a gente for para cidades do interior do Nordeste, aí é um caos.
Minha cidade mesmo, a minha cidade natal é de 20 mil habitantes, então a realidade de lá é bem diferente. Tanto é que até os meus 18 anos, enquanto eu vivi lá, eu não tive nenhuma experiência homossexual e tal, eu nem pensava, e nenhum dos meus amigos também. E só quando eu saí e fui pra capital é que eu comecei a ter mais liberdade de vivenciar. Então é bem diferente. Os gays lá que eu conhecia, dessa minha cidade de 20 mil habitantes, eram... normalmente é aquele mais o estereótipo mesmo de gay. O pessoal lá sai do armário? Os que têm mais coragem são os de classe mais pobre, normalmente. Por exemplo. Sim, porque eles não têm outra opção. São aqueles que são expulsos da casa de família, alguma coisa assim. São aqueles que não conseguem esconder. Eu acho que o poder aquisitivo muitas vezes ajuda a gente. Então, por exemplo, eu que era um menino que estudava e tal, ia ter um futuro, entre aspas. Então é mais fácil, porque a gente vai estudar e meio que a gente vai pagar o mundo respeito. A gente vai cobrar o mundo respeito. Mas você acha que é mais fácil sair do armário pra quem tem dinheiro ou pra quem não tem dinheiro? Putz. Acho que é difícil pros dois. Acho que acaba... Porque são parâmetros diferentes. A minha cidade também, fui criado na cidade interior. Fui pra Salvador depois dos 19 anos. Eu acho que no interior, a mentalidade das pessoas o que elas consideram gay é aquilo que é o gay afeminado, o espalhafatoso. Então, às vezes, se você tem um amigo, depois que eu fui para Salvador, que eu levava um amigo, por exemplo, para casa, que era um gay, e era até difícil para eles aceitarem que aquele cara poderia ser gay, porque ele não demonstrava, não tinha nenhum trejeito que identificasse isso. Então, acho que no Nordeste, na cidade, o interior ainda tem muito isso, tanto que é aquela coisa meio Zorra Total. O que eles veem na televisão como identificável como gay é aquela coisa que passa no Zorra Total, são aqueles gays normalmente das novelas. Então, digamos, pro meu pai, pra minha mãe, a referência que ele tem de homossexual é essa. Até porque, digamos, eles não têm acesso à internet, então eles ficam com a figura que a televisão mostra, o que os meios culturais que eles têm acesso mostram. A maioria... ainda hoje é o estereótipo do gay afeminado. Mas se você não tem esse estereótipo, as pessoas lá se sentem na obrigação de falar, mãe, sou viado? Então, acho que dentro do seio familiar é mais fácil. Tipo, acho que depende muito da família também. A minha família do interior, por exemplo, eles sabem, é uma coisa, tipo, foi uma conversa muito natural, e então não tive esse problema. Mas eu tenho amigos que já até hoje estão no armário, meio que assim, em Salvador todo mundo sabe, mas chega em casa, que você até estranha o comportamento. Tipo, o que aconteceu? Não, em casa eu tenho que passar uma outra imagem, tenho que troca de roupa, digamos assim, vou contar roupa. Pra mim é meio estranho, porque eu nunca cheguei a dizer pros meus pais que eu sou gay. É engraçado isso, mas toda a minha família sabe, porque... eles sempre conheceram meus namorados e tal, o resto da minha família. Inclusive no WhatsApp eu já briguei com o grupo da minha família, porque eles estavam, enfim, falando coisas sobre gays. E eu fui lá defender e falei que eu era gay e tal. Mas eu não sei porquê, de alguma forma eles protegem os meus pais, meu pai e minha mãe, e nunca falaram diretamente isso. Mas eu acho que Mas eu nunca cheguei a dizer pra eles, por exemplo... estou com uma menina, eu fiquei com uma menina, nunca fiz isso, nem quando eu era adolescente. Eu acho que, tipo, digamos, a ideia das nossas duas famílias é meio que uma exceção no interior. Porque, Vocês conhecem muito caso de gente que foi expulsa de casa? Sim, lá. Bastante. Sim. Principalmente escrevendo as webséries, por exemplo, que a gente tem uma resposta do público nos comentários. O tipo de comentário... As pessoas que moram no interior, que moram no interior... elas são muito mais apaixonadas pelo projeto justamente porque elas mostram uma coisa que eles não têm costume de ver. Então, normalmente os e-mails, os comentários, tipo, nossa, como amaria que o que acontece na websérie fosse verdade, poder andar de mão dadas com o meu namorado. Parece uma coisa idealizada, só que nem então, né? Eles assistem a série como uma coisa, tipo, como andar de mão dadas fosse uma coisa do outro mundo. Tanto que quando eu cheguei em São Paulo... pra escrever dentro da realidade de São Paulo, os atores que falavam, Dante, tipo, isso aqui é normal, aí no seu texto tá falando como se fosse uma coisa de outro mundo. Eu falei, porque lá em Salvador ainda é meio perigoso isso, então eu acho que o gay do interior ainda sofre muito mais. Porque... Quando eu era criança, eu tinha um menino da minha rua, era uma rua extremamente pobre, numa cidade pobre, no interior da Paraíba, e ele tinha a mesma idade minha, e ele era claramente gay. Ele não conseguia e nem queria esconder. Ele agia totalmente como menina. E é interessante, quando chegou numa idade, tipo, 14 anos, ele foi embora e...
é meio bizarro, porque, queira ou não, eu me identificava com ele, era um menino extremamente inteligente, a gente conversava e eu percebia que meus pais queriam distância. Não que houvesse alguma tensão sexual entre a gente, que realmente não havia, mas eu achava ele extremamente inteligente, as coisas que ele falava e tal. Mas existe o medo do pai. João, me fala uma coisa, do grupo de amigos de você, dos seus amigos aí, em João Pessoa, quantos são fora do armário pra família e quantos são fora do armário pro mundo? Do meu grupo de amigos, tem 2 pessoas que não são assumidos pra família. São assumidos pra, tipo, os amigos, mas pra família não. Todo o resto é assumido pra família. Eu acho interessante o que os meninos estavam falando, eu tava aqui só escutando, porque a gente vive uma realidade meio paradoxal, assim. Os interiores, eles apresentam uma realidade muito diferente das capitais. E dentro da própria capital a gente tem certa distinção, mas assim, na capital, em João Pessoa, em Recife também, Recife é uma das capitais mais gay-friendly do Nordeste, a coisa se configura de outra maneira, sabe? Não que não haja preconceito, nem nada disso. Eu acho que em todo lugar, independente de João Pessoa, São Paulo, vai ser difícil pro gay chegar pra mãe e dizer, mãe, sou gay, e assim, algumas mães vão aceitar bem, outras vão ter alguma resistência, independente do lugar que elas estão. Mas assim, o que eu vejo em João Pessoa, da maioria das pessoas que eu conheço, é que a maioria são assumidas, a família sabe. Houveram problemas, sim, quando assumiram, mas isso eu acho que independente de onde você tá, você tá sujeito a ter problemas com a família, né? Quando você se assume. Mas assim, problemas que foram resolvidos e que hoje conseguem conviver super bem e, tipo, famílias que super aceitam. Conheço várias mães de amigos, assim, e é bem tranquilo. Os aplicativos facilitam a vida aí? Na capital sim, no interior acho que... aplicativo aqui é um caos. Aplicativo não rola ainda. É o seguinte, a bicha nordestina, o gay do Nordeste, pelo menos os que eu conheço em todo lugar, eles têm uma mente muito retrógrada em relação a algumas coisas. Por exemplo, que os meninos falaram há um tempo. A bicha afeminada, o gay afeminado. Já não é muito bem visto, tipo, é divertido ir pra festa com gay afeminado, é bom ver ele dançando, fazendo a coreografia, mas geralmente aquela pessoa ali tá solteira porque não querem ficar, porque existe um preconceito dentro dos próprios gays, que isso eu também acho que é independente de região. Mas os aplicativos eu acho interessante, porque aqui na Paraíba, aplicativo é muito mal visto. Pessoa que tem um aplicativo tá desesperada, é muito vulgar, não sei o quê. Nossa, quando eu voltei pra aí, pra João Pessoa foi bem tenso. Comum. Quando eu voltei pra aí foi tenso, porque aqui, tipo, eu morava na Bela Sintra, então a cada 200 metros tem 50, 100 pessoas. Quando eu fui pra aí, tipo, em 3 quilômetros tinha 10 pessoas e ninguém usava foto de rosto. E, tipo, eu tava com foto de rosto. E todo mundo vinha falar comigo, você é aquele menino, não sei o que, todo mundo conhecia. Gente, vou tirar essa foto aqui. Pois e lá no... o aplicativo aqui é muito pra quem é incubado. Pra quem não tem, tipo, pra quem não sai pra paquerar, e aí é o único jeito que tem de conhecer alguém é através do aplicativo. E mas ainda os gays assumidos aqui não usam. Ainda tem E como que rola a paquera gay, então? Aonde vocês vão? Ainda vão nos bares, nas boates? Só pra falar dos aplicativos... É modo antigo. Isso aí eu acho super divertido que a gente manteve. Pera um pouquinho só. Deixa só o Daniel encerrar esse assunto. Fala, Daniel. Não, porque o aplicativo lá, normalmente, como é cidade pequena, você nem é você. Tipo, você é o filho de fulano de tal, né? Neto de cicrano. Então, tipo, meio que é tenso ter... Tá todo mundo conectado. Aplicativo no... Mas na capital também não, né? Não, na capital é... Sim, na capital também. Porque são grupos pequenos. João Pessoa, por exemplo, são 600 mil habitantes e mesmo assim todos os gays se conhecem porque eles vão na sexta-noite pro mesmo bar, que é o Empório, por exemplo. Acho que todas essas capitais do Nordeste têm isso, porque mesmo aqui em São Paulo, quando a gente sai, a gente vê os mesmos grupos, lá é só um grupo. É um mesmo grupo que vai pro mesmo lugar. A cena LGBT influencia muito, né? Tipo, em Salvador tem 2 boates gays, então... Aqui em São Paulo você tem muitas opções. É uma cidade que as pessoas conseguem são mais abertas porque elas têm elas têm oportunidade de vivenciarem isso. Lá em Salvador, se você quer, as pessoas que chegam de Rio e São Paulo, e aí, o que é que tem pra fazer à noite? Tipo, bom, à noite tem 2 baladas muito restritas, assim, predominantemente gay. Tem 2 baladas. As outras opções são lugares que os gays frequentam, mas não necessariamente se sentem à vontade de se beijar, por exemplo. Então, acho que a cena do lugar, tipo, numa cidade do interior,
o que é que você vai ter? Não é péssimo, você sempre vai encontrar o ex na balada, sempre vai estar lá os mesmos. Mas eu ouvi falar que em Salvador é bem fácil de atender. As bichas todas me dizem, nunca fui. É porque tem muito fácil de pegar cara que, na verdade, não é do meio. Salvador e Recife facilita muito por causa do carnaval. Acho que a cultura do carnaval e das festas que acontecem o ano todo ajuda muito, porque se cria aquela sensação de que todo mundo é livre e tal. E a cidade está crescendo muito ultimamente nessa cena, justamente porque os artistas também abraçam a causa. Bom, tem a Daniela, a Ivete e a Cláudia Leite. Metade 90% do fã-clube delas é do público gay, então... João, você estava falando que você gostava do jeito que estava mantendo as baladas no Nordeste. Sim, então. Na verdade, isso é mais em relação a João Pessoa, né? Aqui, aplicativo quase ninguém usa. Quando usa, o pessoal super julga, diz que é vulgar, que desespero. Você tá usando, amigo? Nossa, acha meio nojento. Você tá usando o Grindr? Pareatas do Nordeste. Adorei saber. Acho que tinha que fazer um personagem pra fazer uma novela nordestina. Aliás, eu tava vendo Tieta no YouTube esses dias, tava com saudade de ver uma novela nordestina. E agora pensando assim, podia ter uma beata gay, né? Pois é. Sempre tem as beatas. É uma boa ideia. Na próxima mistério a gente faz. A única vez que eu fui pra Salvador, eu fui na praia e um amigo meu me falou que tinham todos os boys de pé. Mas eu perguntei, mas por que os boys estão tudo de pé? Eu falei, não, porque aqui se você deita de bunda pra cima, você é chibungo. Quê? Então, quando o cara quer tomar sol nas costas, ele fica de pé. Exatamente. É sério isso? É uma coisa... tem umas lendas lá assim, mas sempre recomendo. A Porto da Barra, inclusive, até hoje, se você for ver as fotos, tem um monte de homem que tá em pé como se estivesse olhando o mar, mas que bizarro. Tomando sol. Estão tomando sol. O que eu ia perguntar? Bom, a gente tinha... Lembrei. Vocês falaram na primeira pergunta lá, vocês falaram assim dos pontos negativos, né? De ser gay no Nordeste e tal. Agora eu quero saber, indo pra quem tá morando em São Paulo, quais são os pontos negativos de ser gay em São Paulo? Nossa... eu acho que aqui... eu acho que no Nordeste existe uma cumplicidade maior. Aqui as coisas são muito mais intensas, mais rápidas, mais instantâneas, e você acaba não criando tantos laços. Eu acho que a cultura do povo nordestino, em geral... Você cria, tanto que eu acho que as minhas maiores relações ainda são de lá do Nordeste, ainda são lá de Salvador. Aqui é difícil, as pessoas são mais fechadas, talvez pelo ritmo da cidade. É bem estranho, até hoje eu não me identifiquei com o grupo aqui, tipo, eu não sou do grupo The Week, nem o grupo Yacht, nem tão... Falta alguma coisa, e nem tão indie como o povo do centro, eu não sei, porque é muita tribo, é muita coisa pra você escolher. É muita tribo e não me identifico com nenhuma. Eu acho que lá no Nordeste, pelo fato de terem poucas opções, você acaba tendo que esse é meu amigo, então a gente tá junto pra tudo. Aqui... João, tem uma coisa que o Gael me passou, que você falou, que eu espero que o microfone pegue, vamos ver, e você vai desenvolver esse assunto. Sim, gente, eu tô impressionado que os meninos não falaram. Peraí, vou tocar aqui, vamos ver se pega. Fala aí, então. Uma coisa que é importante falar, a gente é muito mais divertido do que as bichas do paulistano. As festas aqui, fica todo mundo descendo, quicando até o chão. Em São Paulo é o quê? Fazendo carão. Exatamente. Que tá usando, vendo não sei o quê. Isso aí, que no nordestino tem uma vantagem enorme, porque todo mundo vai pra festa pra ralar. Vai ralar o quê? É real, todo mundo aqui vai pra festa pra se divertir, pra dançar. Faz coreografia, dança, quica, faz tudo na festa. Eu não vou tem pra tanta festa preocupação com a aparência, né? Porque o povo na festa vive de fazer carão. E é tipo vários grupos, um fazendo carão, um querendo mostrar que tá mais pousudo do que o outro. E isso eu acho que é uma vantagem muito grande dos gays do Nordeste, porque a gente vai mesmo pra dançar, pra se divertir. E é muito mais feliz as baladas aqui do que em São Paulo, apesar de em São Paulo ter bem mais opção, de ter bem mais festas com melhores estruturas e tal, mas assim, o pessoal daqui eu acho que se diverte muito mais. A música que toca no Nordeste é diferente? Eu acho que sim. Acho que tem uma variação. Acho que
valoriza muito o que é de lá também. Tem músicas que tocam lá que aqui que jamais tocariam aqui. Tanto que às vezes eu vou pra balada assim de saudade de algumas coisas. Acho que lá... Brega não toca. Não toca brega, não toca axé. E por mais... Tanto que tem... Às vezes eu vou na gambiarra e vou justamente pra ouvir coisas... tinha uma boate em João Pessoa que tinha, tipo, o segundo ambiente era forró. Nossa, e nessa época eu era tão preconceituoso que eu achava muito estranho 2 homens dançando. Eu era muito preconceituoso e eu achava estranho. A rocha, quer dizer, tem o pessoal dançando agarradinho, forró, assim? Tipo um espaço da boate. Um espaço da boate que era pra forró. Pra mim o problema não é os 2 caras dançando agarradinho. Pra mim o problema é o forró. Mas não é o forró a noite inteira. Tem uns momentos. Vida na gambiarra. Deus me livre de uma festa pra ficar tocando axé. Credo. Não, imagina. Pra mim não dá. Não, mas as festas são muito divertidas. Eu acho que elas variam muito o que toca. Toca pop, toca tudo que toca em todo lugar. Mas no fim da festa sempre rola uns brega, uns forró. Mas é na hora do axé que o povo dança de verdade. Aqui toca Spice Girls e lá toca brega, gente. É isso. Do Recife, porque não é axé nem brega. É música brasileira de dançar. Mas não é só um ritmo, sabe? Tipo, não toca calypso, por exemplo. Falta as baladas. Acho que falta as baladas que acontecem no carnaval. Que é justamente uma mistura mais... Mas, assim, no carnaval, por exemplo, Recife é frevo, Salvador é axé, mas vice-versa, eles estão lá tocando um outro... E aí vem a eletrônica, vem tudo. Acho que as baladas poderiam... Algumas, né, por exemplo. Tem umas que não dá. Tipo, na The Week realmente não vai dar pra tocar... Não, a The Week não dá ponto. A The Week não dá pra fazer nada lá. Não dá pra você ir lá. Porque então, a The Week, pra quem é do Nordeste, acho que a The Week é o grande choque de quem chega... Pra mim, The Week até hoje não dá. A primeira vez que eu fui na The Week, tipo, eu falava, cara, isso aqui é muito surreal, porque... A maior balada tipo, de Salvador, de Recife, você chega na The Week e você não consegue. Acho que você passa 15 minutos tentando assimilar onde você tá. E a quantidade de coisas que está acontecendo, então... Vocês acham que o paulistano é mais preconceituoso que o nordestino? É difícil, porque a gente vive, por exemplo, eu vivo numa área que é central, que é perto da Augusta, Bela Vista, centro, que eles aceitam melhor. Então, eu acho que Tatuapé, ou Zona Leste, deve ser mais complicado, sim. O que vocês acham de paulistano que tem preconceito contra nordestino? Então, acho que, na verdade, qualquer pessoa que tenha um preconceito por causa da regionalidade de alguém, ou não sei, não tem nem... Vocês já sofreram esse tipo de preconceito? Merece nem comentar. Eu não. É a mesma coisa de você ter preconceito porque o cara é negro, ou porque fulano é gordo. Eu não, mas por exemplo, hoje eu que tava no táxi vindo pra cá e o motorista falou, não sei o que é aquele Paraíba. Quase que eu digo, eu sou paraibano, cala a boca. Ou isso é coisa de baiano. Eu tava no Texas na semana passada. E aí um cara no bar viu falando português com o barman, porque o barman tinha morado em São Paulo um mês, há 12 anos, e tava treinando português comigo, ensinando umas coisas. Aí esse cara perguntou quem eu era, esse terceiro cara, eu falei que eu era brasileiro e tal, né? Ele começou a falar alguma coisa porque lá no Texas, qualquer conversa, as pessoas fazem questão de fazer uma observação da cor da pele da pessoa. Nossa. Aquele cara branco, aquela mina negra e etc. E aí, quando ele falou assim, ele falou assim, né, que eu não era tão escuro quanto ele pensava, dark skin, quanto ele pensava dos brasileiros. Eu falei, no Brasil tem cheio de branco, eu sou branco. Ele riu na minha cara. Falou assim que que com essa barba que eu tinha mais cara de saudita. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, pro olhar de um racista, até um Schnauzer é um saudita, né? Porque acho que rolam umas coisas de, tipo, nossa, em Salvador tem isso já, tipo, meio que acham que a cidade não é tão desenvolvida quanto, por exemplo, tem amigos que falam, quando a gente chega em Salvador a gente pode ir em tal lugar, mas tem isso lá em Salvador? Eu falei, gente, isso tem lá há 20 anos, a cidade. E também rola o contrário, rola de muita gente falar, nossa, você mora em Salvador, que legal. Tipo... o que mais rola é quando conhece, fala assim, que sotaque fofinho, bonitinho, é o que mais fala. Eu não sei vantagem, não sei se é uma forma de paquera, mas eu já ouvi muito. Uma forma de paquera. Então tá. Eu acho. Não sou especial, ok. Eu acho que tem
uma mítica, né, em relação ao Nordeste. Das pessoas que gostam, por exemplo, elas idealizam muitas coisas que pra gente não é muito comum, né? Tipo a questão de ter praia. João, você que está aí no Nordeste, como vocês tratam os paulistanos que caem de paraquedas aí? Com os paulistanos que caem de paraquedas aqui no Nordeste? Uhum. Tratam como carne nova. Eu amo o sotaque. Chegou alguém aqui falando diferente. Não, gente, aqui é super tranquilo, a gente é muito receptivo com qualquer pessoa que chega, não problema nenhum, assim. E também quando fui pra São Paulo sempre fui muito bem tratado, assim, nunca sofri nada. Não posso dizer, assim, não sou capaz de opinar, como diria Glória Pires, que não mora aí. Pegou todo mundo nas bolas. Grande Glória Pires. Todos fazendo a Mas glória. como turista sempre fui muito bem tratado aí em São Paulo. Eu acho que hoje em dia ser nordestino tá sendo mais vantagem em algumas cidades, em algumas grandes capitais do Sul e Sudeste. Então, acho que, principalmente pela situação atual do país, digamos assim, eu moro em São Paulo. Acho que não tem tanto aquele status como tinha antigamente. Antigamente, a gente tinha de morar em São Paulo, as oportunidades são maiores, mas também tem muita gente saindo daqui, Rio, São Paulo, até por questão de violência, pra ir para cidades do Nordeste. Então acho que meio que mas tá assim, mas acho que tem que deixar claro que acho que o preconceito ainda existe muito, mas principalmente nas áreas mais pobres. Então ainda tem muito isso. Onde falta informação, né? Exato. E, sei lá, nessa parte mais, sei lá, uns jardins e tal, o porteiro vai ser nordestino. Então ele sofre sim preconceito por causa disso. Então eu acho que a gente, os dois, eu e Daniel, a gente é privilegiado, tá? A gente tem um poder aquisitivo maior, então talvez por isso a gente não sofra tanto preconceito por isso. Mas tem gente que sim, sofre. Principalmente é mais fácil pra gente se impor porque a gente tem uma bagagem cultural e tal, saberia se defender. Mas realmente que o porteiro talvez não tenha, que ele tem que... Sim. Gírias. O que o nordestino fala aqui? Frango. Me fala, o que é frango? Frango aqui. Um homem que é frango é viado. Mas isso em todo lugar. Só isso? Não. É só isso. Quais outras gírias que tem aí que não tem aqui? Gente, eu acho que é muito parecido. Eu acho que é muito parecido porque a gente tá tão globalizado. Internet acabou com tudo. Acho que a internet com memes e RuPaul's da vida, hoje tá todo mundo tão integrado e trocando as informações. Eu acho que não tem mais tanto. Acho que só aquelas coisas muito específicas que a gente entende. Eu chamo o quê? Me dá um cheiro, mas não são coisas gays, são gerais. Nego, tipo, normalmente os baianos que namoram com outros chamam o namorado, e aí, nego, vamos sair. É uma coisa bem... Mas são regionalismos gerais, não específicos não pra gay. Em si, mas... Porque normalmente quando aparece aqueles vídeos, sei lá, da Elsa, não sei o que, às vezes surgem do Nordeste, mas acabam virando uma coisa tão geral que você não sabe nem identificar de onde surgiu. Se surgiu lá hoje e amanhã já está no Brasil inteiro. Então. Sim, por causa desses vídeos. Chibungo usa mesmo, não? Chibungo acho que já tá em desuso. Chibungo já é uma coisa mais antiga. É só Jorge Amado. Chibungo já é uma coisa mais antiga. Não, minha tia super fala. Chibungo? Ela fala hoje em dia. Tá rolando aí. Por exemplo, piriguete foi um termo que surgiu, não necessariamente antigo, mas que surgiu por causa das músicas baianas e tal, mas que hoje em dia já tem... Uma semana depois já tava todo mundo falando. Graças à Globo e as novelas sempre tem uma piriguete, né? Então, pois é. E graças à Globo tem um monte de coisa que a gente não fala e que todo mundo acha que a gente fala, né? As pessoas esperam que eu fale, tipo, manhinha... a gente não fala assim. Oxente, por exemplo. O oxe e oxente é uma coisa que raramente eu escuto falar. Eu falo, hein? Oxe eu falo. Mas não é uma coisa como na novela. A Suzana Vieira falava de 2 em 2 minutos. Tipo, mas Suzana Vieira. Tô varada de fome. Quem que fala assim no Nordeste? Eu falo. A minha família fala. Tô varada de fome? Pernambucano. Meu avô é pernambucano, mas todo mundo nasceu no Paraná e lá em casa a gente fala oxe, oxente, tô varada de fome. Nossa, eu corrigi muito isso quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu corrigi muito esse vice, entendesse. É porque as pessoas acham que é um português errado, nem vê como gíria, né? Tipo, entendesse. Mas ok. Mas isso é coisa de Pernambuco. Baiano, por exemplo, não fala vice, entendeste. Vocês estavam falando no começo do programa que o pessoal valoriza muito a heteronormatividade. É muito comum lá você pegar homem casado com mulher? Sim. Acho que sim. Sim. Eu lembro, por exemplo, eu morava numa cidade, como eu já falei, pequena, e eu lembro de muitas histórias, por exemplo, de
meninos que eram pagos em, tipo, barzinhos ou festinhas fechadas e caras que eram héteros casados que pagavam pra ele pra fazer alguma coisinha, ter relações e tal. E rola muita história de que se for ativo não é gay, né? Sim, pra eles tem isso. Se o cara comer não é gay. Sim, tipo assim, eu só comi e tal. Sim, deixa pode chupar, até beijar e tal, mas assim. ele só me chupou e eu só comi, então não sou gay. Então lá tem muito de não se considerar. O gay é o passivo. Sim. Se você disser que você aqui o passivo só sofre o preconceito por ser passivo. Né? Mas lá é essa coisa mesmo, o hétero, ele se acha meio hétero. Lá rola muito papo de festa, tá? E a pessoa bebeu e diz que, eu comi falando de tal. Mas aí fala, então você não é gay, você só comeu, só deixou ele te chupar, então tá tranquilo. Não é tipo aquela brincadeira de criança. Não é aquela brincadeira de criança. Tá tranquilo, tá apavorado. Você não pode chupar e nem beijar, que aí você já desce um pouquinho na escala dos Mas héteros. essas festinhas aí é o quê? É pedofilia ou é gente adulta? Não, tudo. Esse que eu tô contando chega a beirar a pedofilia. Tipo, eu lembro quando eu era adolescente, com meus 14 anos, eu já ouvi essas histórias. É meio chocante. Tipo, menininho pobre que quer dinheiro, que quer um cordãozinho de ouro, alguma coisa assim. Rola muito isso e também, né? passa por isso. Em João Pessoa não cheguei a ouvir, mas tipo, Itabaiana, que é pequena, sim. Era bem comum. Aí interior sempre tem, né? Professor que chama 2, 3 alunos lá pra casa dele. Interior sempre rola aquela história de aperta que vai. Sempre tem essas coisas. Dá uma cerveja que na terceira ele já tá aceitando. E vocês já se aproveitaram desses fatos pra catar uns bofão que não... Não. No meu caso específico, assim, eu só tive relação com um homem com 21 anos, depois de muita noia e... Então, quando eu saí de Itabaiana, eu era apaixonado por uma menina. Então, enfim. Eu me perdi quando eu fui pra Salvador estudar, porque no interior não dava mesmo. Se encontrou, né? Se encontrou. Me perdi ou me encontrei? Me encontrei. É porque lá a gente fala, Daniel se perdeu, foi pra Salvador, se perdeu. Não, mesma coisa. Quando foi na faculdade, um amigo de uma amiga minha que estudava comigo começou a entrar em contato. Era tempo de Orkut ainda, mandando depoimento. E ele não me interessava nada, mas eu dizia, nossa, é a minha chance de ter alguma coisa com ele. Não, foi incrível, porque, tipo assim, logo de primeira vez, foi tipo, primeira vez, primeiro beijo, tudo. Porque era, tipo, a minha chance de me encontrar. É porque no interior não dá. Se você vai num lugar, toda a cidade inteira já sabe. Sim, então... sim. João, você como representante adulto dos viados do Nordeste, como é que rola, depois de ser gente grande, catar os boy casados aí? Gente, não sei, eu tava aqui só ouvindo as histórias que falando. Vou até pedir os contatos, né? Mas não conheço nenhuma história, não sei de amigos que fizeram. Realmente isso é fora da minha realidade, assim. João é de cidades mais grandes, maiores, né? Tipo Campina e João Pessoa. Você acha que pro viado nordestino conseguir viver sua viadagem plenamente, ele é quase essencial sair do interior e ir pelo menos para a capital, quiçá para o sul? Eu acho que sim. 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 Não, o sul eu acredito que não. Mas pros viados do interior mesmo, fica muito complicado. Não necessariamente as capitais, né? Por exemplo, a Paraíba tem 2 cidades, as 2 maiores cidades, João Pessoa e Campina Grande. Lá você consegue ser feliz, você consegue se expressar, você não tem tanto medo de, sei lá, de alguém lhe agredir no meio da rua. Não que não aconteça. Eu acho importante dizer que Nordeste ainda registra, né, o maior índice de agressão LGBT. Mas nas capitais, assim, é possível ser mais feliz, é possível se libertar. E acho que até comparado ao resto do Brasil, assim, me sinto tão à vontade nas ruas daqui de João Pessoa como me sinto em São Paulo. E as lésbicas? Oi? E lésbicas? Eu acho que pra lésbica, não sei, em alguns pontos eu acho que é mais fácil, porque a lésbica você ver 2 amigas num bar, 2 amigas entrando no banheiro, 2 amigas morando juntos, não chama tanta atenção das pessoas. Quando são 2 amigos, que às vezes são só amigos mesmo, você tipo, eles moram juntos, tipo, já tem chama mais atenção. Acho que 2 mulheres, a não ser que elas se beijem na rua, assim. E até existe aquela questão do hétero achar bonito, né? Achar legal, achar excitante. Eu acho que... pelo menos entre as minhas amigas eu não vejo elas reclamando tanto assim. Elas precisam ter mais medo do famoso estupro corretivo do que... Sim.
Acho que sim. Sim, o que não é legal. Os héteros acharem lésbicas bonitas se beijando, eu acho ofensivo, na verdade. Eu acho estranho. E eu acho que tem a desvantagem de que, assim, ser gay hoje em dia tá meio que na moda, né? Você tem um amigo gay, não sei o quê, mas isso não acontece muito pras lésbicas. Eu vejo que as minhas amigas, elas sofrem um pouco, assim. Eu acho que a sociedade percebe menos a lésbica, mas a partir do momento que percebe, ela não aceita tão bem quanto ela aceita o gay, assim. Porque às vezes a gente diverte e elas não divertem. Não aceita o gay feminino. Não sei, é porque o estereótipo, eu acho que no Brasil, pelo menos, a televisão e os meios de comunicação têm um papel muito importante na formação das pessoas. De certa forma, as novelas formam muita gente e elas sempre colocam digamos, o gay masculino é o que é visto com mais frequência. E é sempre colocado daquela maneira. Então, eu falo isso porque os meus primos, as minhas amigas, quando assistem determinadas novelas que tem um gay, tipo a Última Império, que tinha o personagem do Ayrton Graça. Então, pra eles colocam aquilo como se fosse uma verdade. Então, eles falam, nossa, então o cara é gay, viado assim, mas pode namorar uma mulher. Ele pode se curar no meio do caminho. Então, acho que, principalmente no Nordeste, que vem as novelas como realmente um quadro da realidade muito claro, isso eu lembro quando eu contei pros meus amigos. Eu tava em João Pessoa, voltei pra Itabaiana e tive que contar pra eles, né? Tipo, para os meus melhores amigos de colégio. E juntei eles, passei 1 hora nervoso, tentando, e falei, sou gay. Fiquei com um cara e tal. E eles ficaram chocados e perguntaram se eu ia me vestir de mulher e tal. O que é bizarro, porque eles são da minha idade, eles deveriam ter um conhecimento. Exatamente. E o mais bizarro, 4 anos depois, esse meu amigo que ainda morava em Itabaiana, depois me revelou que também era gay. Tá. E já ficava com o homem só que escondido. Mas ele também, que nem eu, precisou sair de lá pra entender. Vocês sentem que é muito engraçado. Fala. Quando um amigo meu foi falar pra mãe dele que era gay, ele falou, daí a mãe dele saiu correndo, gritando, meu filho vai se vestir de mulher de noite, vai sair na rua vestido de mulher, não sei o quê. Porque dentro da cabeça das pessoas, principalmente do interior, é isso. Ser gay é botar um salto e um vestido e ir pra calçada de noite. Obrigado, Globo. Entre os próprios gays, a gente, nessa série de Wanda, que a gente fazia era sobre drag queens. E os próprios gays chegavam nos comentários dizendo, nossa, eu tô chocado que uma drag queen é um homem que se veste só pra fazer aquele show e depois ele volta. Então, muitas mensagens falando que não entendiam que era drag queen. A maioria confundia drag queen com travesti. Achavam que estavam ali no que era a mesma coisa, né? Vocês sentem que a influência da igreja é maior no Nordeste? Nossa, eu chorava, criança com 12 anos, pedindo pra Deus pra me curar. Eu acho que toda noite. O nordestino em si é um povo muito religioso, né? As tradições religiosas lá ainda são muito fortes. Em todas as religiões, seja no catolicismo, espiritismo, evangélicos. Então, acho que lá, as festas populares, por exemplo, a gente já cresce ouvindo essas coisas. Desde pequena a gente já... Sim. Mãe é muito católica, então eu sempre, desde pequeno, ouço muita coisa. Então, você vê sua mãe assistindo a TV e criticando um gay e você guardando aquele segredo... Ainda meu filho é de Deus, ainda tenso, bem. Ele bem tá assistindo tenso. E falando, ainda bem que vocês são de Deus. Então era isso, toda noite eu... Assim, de Deus? Porque normalmente, digamos, se você tá assistindo televisão, normalmente a família nordestina que é religiosa, tem esse dizer de falar... ainda bem que vocês são de Deus, então não vai cair nessa, vocês não vão ser gays. Porque vocês vão pra igreja, a gente vai pra missa todo domingo 9 da manhã, então vocês estão protegidos de certa forma. Mas de alguma forma a gente vai moldando isso. Eu lembro, última vez que eu fui agora pra João Pessoa e manhã tava assistindo TV e passou a Daniela Mercury. E ela assim, baixinho, ela soltou um comentário, né, essa sapatana, não sei o quê. Aí eu corrigi e ela, não sei o quê. Aos poucos a gente vai moldando, porque é uma coisa muito... tá tão dentro deles que é difícil a gente simplesmente vai lá, vai pra palestrinha, vai entender. É questão de cultura, né? É questão de... Tipo, vai ser bem devagar. Nossos avós viveram e foram criados. Eles quando te educavam, né? Sim.
Começar a aos educar. poucos, sim. Mas hoje meus pais vezes são nada bem mais tolerantes. Depois chega um ponto que a gente começa a educar nossos pais, né? Pra que eles entendam, aceitem nossos amigos, a gente começa a educar justamente mostrando que, não, mãe, é super normal, não tem nada demais, tipo, a senhora não precisa saber o que é que eu faço. Não precisa mais perguntar pela namorada quando liga. Vamos mudar de assunto. Muito bem. Por fim, estamos chegando ao final. Então, para encerrar a nossa conversa sobre o Nordeste, nós que somos de São Paulo, a gente imagina que o Nordeste é uma grande mancha. Lá, tudo igual, né? Paraíba é igual ao Sergipe, que é igual ao Piauí e tal lá. Digam pra gente que é do Sul, qual que são as áreas mais friendly e que a gente deveria conhecer e quais que a gente deveria evitar. Então, acho que evitar... Hoje, por exemplo, Recife era uma das cidades mais violentas para o público gay. E há uns 3, 4 anos o governo de lá começou a lançar projetos para mudar essa imagem, até para aumentar o turismo na cidade. Eles começaram a procurar os hotéis para que eles fossem estruturados para receber o público gay, e virou uma cidade muito boa. Qual é o nome daquela boate de Recife, que é bem grande? Metrópole, é bem legal. Então, Recife meio que virou, eles fizeram um estudo dentro da cidade, e bares, restaurantes, tem muitos preparados para receber o público gay. Muitas festas, os hotéis se modificaram, muitas festas estão indo para lá. Então é uma cidade que vale muito a pena, porque obviamente, pensando na economia, a prefeitura, pelo menos nesses últimos 5 anos, eu vejo que melhorou bastante. Os índices lá diminuíram muito e as pessoas começaram a entender. Salvador. Fora isso, tem os Cafuçu, né? Tem os Cafuçu, exatamente. Apoio a cafuçagem. Até hoje não tô curado disso. Salvador... Eu sempre prefiro os Cafuçus mesmo aqui. Claro, né, amiga? Por causa da questão da música, da arte, Salvador, por ter Daniela super engajada, a Ivete... É uma cidade que, por si só, pelos eventos que tem, que abastece a cidade, também é um lugar, apesar de achar Recife mais preparada nesse momento, mas Salvador agora, nos últimos 3, 4 anos, também está melhorando nesse sentido. E os outros estados eu não tenho muito. Eu acho que Natal eu acho que parece muito com Recife. Tem boate gay, tem festas específicas. Essas festas Salvador, de vez o grupo de pessoas que está fazendo as festas lá, meio que tá levando, tipo, pra Salvador, que Salvador, tipo, a cena eletrônica é meio nova, digamos assim. Pro público de lá, é meio... As baladas eletrônicas estão começando a bombar agora. Que antigamente era, tipo, Salvador era tipo uma gambiarra, as baladas gays. Sei. Agora estão... mas eu acho que Fortaleza também é um bom lugar pra se visitar. João Pessoa deve ser pra uns casais assim mais velhos, que querem uma coisa mais calma. Fora as praias, né? A gente fala das capitais, mas tem aquelas praias paradisíacas que Qual são que é a praia incríveis. boa pra você, cataboy? Então... Praia de pegação, isso eu não fala sei. aí. Praia de pegação específica em Salvador? Salvador. Em qualquer lugar no Nordeste. Isso eu não sei. Tem lá em Salvador uma bem conhecida, que inclusive as pessoas chamam de Paredão. Que fica lá no Jardim de Alá, que é uma praia meio que assim... Tem um paredão onde as pessoas passam andando, fazendo culpa e tal, e quem tá lá embaixo, quem tá em cima, não vê quem tá lá embaixo, só que é muito escuro. Então, meio que assim, normalmente por noite reúnem 100, 200 pessoas, só que você não vê ninguém. É uma balada. Você não vê nada. É tipo o Dark Room da The Week. É meio que, tipo assim, você toca, você vai pelo toque. Mas quem for pra Salvador, normalmente os turistas vão, ficam olhando de cima pra ver se tem coragem de descer. Mas a maioria desce. Nossa, nunca ouvi falar disso. João, você que tá aí, qual que é a praia boa pra pegar, boy? Gente, uma pessoa não tem esse praia de pegação, não. Tem sim, Cabo Branco. Cabo Branco, sim. Que o mar é bonito. Não, claro que tem. Salvador tem essa de pegação, mas tem um Porto da Barra que é mais tranquilo, que é tipo assim, dá pra sair com o namorado. Dá pra marcar o encontro dá pra marcar o encontro. Praia do Porto da Barra lá. Florianópolis tem. Mas Florianópolis, né? Tem. É uma The Week numa ilha. Hã? Florianópolis é uma The Week numa ilha. Florianópolis, que no sul. Não, mas João Pessoa tem sim. João Pessoa tem. Praia de Cabo Branco tem sim. Acho que tem toda cidade do... Toda capital que tem praia no Nordeste tem lá seu ponto.
O que não tem, os gays transformam. Fica a lição de casa aí pra Internautas que ouvem a gente, colaborem com a nossa lista de praias. Massa da pregação praiana. Ó, em Salvador já tem o Porto da Barra e a saída do Jardim Jalá. Tem pra todos os gostos. E tem o Cabo Branco. Cabo Branco é João Pessoa. Muito bem. Bem, estamos chegando ao fim do programa e, como sempre, a gente dá oportunidade para os nossos convidados se autopromoverem. Vamos começar com o João lá via Skype. João, autopromova-se. Gente, autopromoção, não sei, não tenho o que promover. Pede namorado, amigo. Pode pedir namorado, fala perfil no Facebook. Qualquer coisa, me adicione no Instagram, João Lacerda 21. Peraí, repete que a gente não viu. No Instagram, João Lacerda 21. Meu Snap é Lacerda JP. E é isso aí, tô solteiro, se descobrirem a praia de pegação de João Pessoa, me avisem. Você tá vindo na próxima semana pra São Paulo. Então me chamem pra sair também. Muito bom. E é isso. Gael, você, autopromova-se. Nossa, eu não sou de autopromoção. Pode... não sei, gente. Não faz a modesta. Meu nome é Gael Rodrigues. Só tem um livro lá publicado, tá na Amazon. Tô escrevendo outro. Tá, o livro só que tem um livro. Só tem um livro. E tô escrevendo... Tá, ajuda você a falar o título do livro. Apaixonados Anônimos, enfim. E tô escrevendo outro agora, enfim, espero que saia. Tá bem complicado. Muito bem. Então vai, Daniel, você autopromova-se. Então, sou o Daniel Sena, tem um projeto que chama Coletivo Cais, que a gente produz webséries voltadas para o público LGBT. Nós estamos chegando na nossa oitava websérie, vamos gravar em Belo Horizonte a próxima, e tem vários temas, desde homofobia, a gente já falou sobre drag queen, sobre HIV. É um trabalho bem legal, independente, os atores não recebem, a produção é daquele jeito, mas funciona. Temos 18 milhões de acessos já. Estamos assim, só na Arábia Saudita, acredito, temos 500 mil acessos, não sei como. E quem quiser acessar... Mentira. Pois é. Quem quiser acessar... Bom, a gente, o segundo país que é mais acesso lá do B é a Índia. Pois é, a Arábia Saudita é o nosso segundo país. Não sei como até hoje, porque nunca divulgamos nada lá, mas é isso. Aí quem quiser acessar as webséries, o site é projetocais.com.br e tem o Instagram Coletivo Cais e a página no Facebook também. Tem lá e vocês podem conferir todos os episódios. Estão gratuitos. Muito bem. Você, internauta, encontra o Lado B nas redes... Opa! Você, internauta, encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/Programa Lado B, no Twitter, em @Programa Lado B e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. Você também pode ouvir o Lado B a partir das quintas-feiras no All Música Deezer e a partir das segundas na iTunes Store e na SoundCloud, se a gente não tiver atrasado a mensalidade. Né, às vezes acontece, gente. Às vezes acontece. Na iTunes Store você pode assinar o nosso podcast. E toda vez que entrar um podcast novo, você vai receber uma notificação. Entra lá, dá uma review de 5 estrelas de preferência. Se você não gosta da gente, você já sabe, o mundo é grande, a internet também, tem muito site lá pra você seguir. Vai lá. Exato, e você pode também encontrar mais coisas bacanas no nosso blog, www.ladob.com, onde a gente escreve quase todo dia. No final de cada post e na barra lateral existem 2 botõezinhos para você fazer doações, seja uma doação única ou uma doação mensal. Vai lá, dá uma força, porque é essa graninha que ajuda a gente a continuar funcionando. E mande sugestões de pauta, mensagens, críticas, elogios para o nosso e-mail, programaladobia@gmail.com. Muito bem, nossa música de encerramento é uma música do Johnny Hooker, que o pessoal aqui recomendou. Novas Vozes, né, do Nordeste. Né? Novas Vozes do Nordeste, chama... Alma Cebosa? Alma Cebosa, está na trilha dos filmes Tatuagem. Adoro essa palavra. Não, a expressão Alma Cebosa é ótima, é que nem coração peludo, né? Assim, é uma coisa que já passa todo um significado. O que é uma alma cebosa? Expliquem. Nossa, o que é uma cebosa? Cebosa? Conta. É uma alma que ela... Cebosa vem de sujo, né? Uma pessoa que não merece seu amor. Acho que é meio que uma alma... Uma pessoa escrota, uma pessoa escrota. Eu imagino que é uma alma assim, que que se precisa você, ser limpa. Né, que se você chega perto, você fica assim... É o contrário de alma limpa, eu acho, então... Muito bem. Então a gente vai encerrar com Alma Cebosa do Johnny Hooker, direto da trilha sonora do filme Tatuagem, que aliás é ótimo. E fizemos o programa com o diretor da Tatuagem, lá do Beat Cinema. Faz um ano ou 2 já. Ouçam, é muito legal.
E é isso. Não vai falar eu sou Márcio Caparica? Ah, é verdade, né? Não, é verdade. Eu sou Márcio Caparica. E eu sou James Timino. E esse é o Lado B, o seu programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Agora sim! Agora sim, beijo, até semana que vem. Beijo, tchau. Você não procura nem mais pra saber se eu existo. Não responde meus recados, me trata feito lixo. Se não me quiser, não procure nem mais pra foder. Eu insisto. Quer saber? Eu desisto. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. 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 Alma cebosa. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.